jovens senadoras das edições anteriores. Agradecemos também aos professores que participam também, são entusiastas do programa, estão sempre lá compartilhando, eu acompanho aqui compartilhando as nossas publicações, isso é muito bacana. E também a diretores de escolas que estão junto aí com a gente, estão juntos com a gente nessas atividades de divulgação. E um agradecimento, sempre um agradecimento muito especial a todos os coordenadores do Jovem Senador nos estados, né? Cada estado tem um coordenador do Jovem Senador e do programa Jovem Senador. E aí eles sempre estão divulgando aí o nosso na sala, o nosso convidado especial de hoje, professor Edson Gil. Muito boa tarde, professor. Muito boa tarde, Buriti. Prazer é meu de participar. Está ótima a transmissão, o som está muito bem. Seja bem-vindo aqui à nossa live semanal do programa Jovem Senador. Todas as quartas-feiras, às 17 horas, nós temos essa transmissão. E vou apresentar para quem já entrou o nosso convidado de hoje. O nosso convidado é o professor Edson Gil. O professor Edson Gil, ele é formado em jornalismo, ele é especialista em gestão pública, mestre em jornalismo, ele que é também professor da Universidade Unicesumar, de Ponta Grossa, no Paraná, professor da área de publicidade e propaganda. É isso, professor? Acertei isso tudo mesmo, Buriti. Acertou tudo bem certinho. E aí as pessoas que já entraram devem estar se perguntando aqui, mas qual é a história aí de o convidado, o professor Edson Gil, está aqui na live para falar sobre o programa Jovem Senador. Vou antecipar porque a razão que nos liga é uma razão de muita honra para nós do Jovem Senador, do programa Jovem Senador, porque o professor Edson Gil escolheu o nosso programa para ser tema do seu doutorado. O Jovem Senador, então, é tema de uma tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná, cujo autor é o professor Edson Gil, que é o nosso entrevistado de hoje. Então, a primeira pergunta que eu faria, professor, de onde veio esse interesse pelo programa Jovem Senador? Como é que o senhor descobriu o programa Jovem Senador? Então, Buriti, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo agora, né? E a minha história com o programa Jovem Senador, Buriti, ela já vem de longa data já. Eu, de 2014 até 2016, eu trabalhei na Câmara Municipal de Palmeira, aqui no Paraná, vizinha a Ponta Grossa, vizinha a cidade onde eu moro, entre Ponta Grossa e Curitiba, né, que é onde eu faço o meu doutorado. E trabalhando lá na Câmara de Palmeira, a gente elaborou lá o programa Parlamento Jovem de Palmeira. Então, era um programa de educação política para jovens, né, que estudam, no caso, tanto no ensino fundamental 2 como também no ensino médio. Então, quando me passaram a missão de criar um programa de educação política, eu não sabia direito aonde procurar e comecei a procurar pela internet diversos modelos, e um modelo que me chamou muito a atenção, Buriti, foi o programa Jovem Senador. Certo? Ele tinha um formato que era o formato assim, que eu imaginava que iria melhor se enquadrar nessa experiência no município de Palmeira, que é um município pequeno, de 33 mil habitantes. Então, a partir daí, a partir de todo esse estudo que eu fui fazendo para criar esse modelo de programa de educação política em uma cidade pequena, né? Isso
nesse contexto, então, considerando o Jovem Senador, que foi, digamos assim, a base principal, digamos assim, para eu criar esse programa de educação política, ele, com o passar do tempo, o programa foi se desenvolvendo, foi criando, digamos assim, um vínculo legal com a própria comunidade do município, até pela própria minha formação em jornalismo, eu tinha uma boa relação com os jornais, né, e com essa boa relação com os jornais também eu consegui fazer com que o programa Parlamento Jovem de Palmeira fosse muito respeitado na cidade, né? E, juntamente a isso, eu, por me basear no programa Jovem Senador, eu, quando estive em Brasília para apresentar um trabalho meu, na época do mestrado ainda, no CEFOR, eu aproveitei e fui visitar o programa Jovem Senador, justamente por já ter toda essa admiração. Eu fui muito bem acolhido, né? Tanto pela Márcia Yukiko, como pela Márcia Yamaguchi, pelo próprio Erivelton, pela Lana, né? E aí eu vi o quanto que existia essa vontade do programa, do Senado Federal de atrair mesmo o jovem e conseguir passar para eles uma educação política de qualidade. E isso com base no próprio, nessa experiência de simulacro, digamos assim, do Senado Federal. A partir daí, Buriti, o programa Parlamento Jovem de Palmeira, para você ter uma ideia, ele ganhou o Prêmio Gestor Público Paraná, aqui. Isso, só que numa proporção menor e com algumas iniciativas diferentes. Só para você ter uma ideia, Buriti, um dos acordos que a gente fez com os professores das escolas em Palmeira é que, além da questão deles ajudarem a gente em eleger os parlamentares jovens, dar todo um apoio, só que a diferença, por exemplo, lá do programa de Palmeira, Buriti, é que lá a imersão era de 1 ano. Então, o parlamentar jovem, ele se tornava parlamentar jovem e, por 1 ano, ele auxiliava estudando demandas, a seleção, desculpa interromper, a seleção também é um concurso de redação? Não, isso foi diferente também. Como que a gente viu isso? A gente viu isso na possibilidade, por exemplo, de fazer uma eleição mesmo nas escolas. E por que essa diferença, Buriti? Porque não tem, por exemplo, como a gente comparar, né, no caso, um município de 33 mil habitantes, que tinham 16 escolas entre escolas privadas e escolas públicas, né, com o Brasil, né? São mais de 21 mil escolas ali, né, que o Jovem Senador, que é o universo do Jovem Senador. Então, a gente conseguiu, digamos assim, até criar essa aproximação um pouco maior do que o Jovem Senador, justamente pela essa própria proximidade que a gente tinha, né, com os professores e tal. E uma das coisas bacanas assim também que entrou nessa... Então, só para até te orientar mais, de uma maneira mais específica, como é que a gente fez? Eu me baseei no Jovem Senador, mas eu também chamei os professores e os diretores para conversar. Tá, e o que seria bacana, o que seria ideal para a gente fazer um programa que conseguisse atrair o jovem a aprender sobre política, né? Porque, vamos e venhamos, Buriti, é um tema até certo ponto espinhoso, porque ele entra muitas vezes em polarizações, as pessoas não têm muita paciência de entender a coisa pública, né? Então, o primeiro mecanismo que a gente achou interessante de fazer foi conseguir essa aproximação com os professores e, a partir desse contato com os professores, os próprios professores ajudarem a gente a conseguir essa proximidade com os estudantes. E foi muito bem sucedido, Zé, e a gente não pode reclamar em relação a isso. Então, todos os anos, eu já não estou mais na Câmara em Palmeira, mas todos os anos continuam acontecendo as eleições. E eles apresentam proposições, elas tramitam? Justamente, só para você ter uma ideia, essas proposições segue também um rito parecido com a questão do Senado também, só que lá, por ser no âmbito municipal, essas proposições elas chegavam até o parlamento convencional, e a partir do momento que fossem aprovadas, teve diversas propostas, por exemplo, Buriti, que elas viraram lei no final das contas, né? Viraram leis municipais. E as indicações... Obrigado. E principalmente a questão das indicações foi uma coisa muito bacana, que as indicações
digamos assim, uma atribuição também no vereador através da função do assessoramento, certo? E nessa função do assessoramento, o prefeito nem sempre tem a obrigação de fazer, mas em todo caso o parlamentar tem esse direito de indicar isso no âmbito municipal, né? E o que acontece? Nessa experiência, por exemplo, lá em Palmeira, os parlamentares jovens eles viraram como se fossem porta-vozes, digamos assim, das suas comunidades onde eles estavam inseridos. Por quê? Porque eles levavam essas indicações que eram oficializadas, eram passadas à prefeitura, e não era o vereador X, o vereador Y que pedia. Quem pedia era a comunidade, era o próprio jovem que pedia isso, só que passava, né, pelo crivo do parlamento convencional antes de ser encaminhada para a prefeitura. Então, Buriti, essa história de amor, digamos assim, com o jovem senador, ele já vem. E aí, a sua tese de doutorado, pelo que eu pesquisei aqui, a sua tese é um comparativo do jovem senador com experiências semelhantes no Reino Unido, Portugal e União Europeia, não é isso? Você pode falar um pouco desses programas, diferentes programas, que imagino que se você selecionou eles, tem alguma semelhança com o jovem senador, né? Então seria a semelhança do jovem senador com esses 3 programas. Então, Buriti, o que é a intenção? A intenção é fazer realmente então, esse estudo comparativo, né, utilizando o jovem senador e também o PJB, o Parlamento Jovem Brasileiro, certo? E comparar essas iniciativas brasileiras com algumas iniciativas da Europa, no caso. Tem a questão, por exemplo, do Parlamento dos Jovens, que é de Portugal. No Parlamento dos Jovens, a gente vai fazer uma comparação justamente por ser o fato de ser a língua portuguesa. Então, por ser em língua portuguesa, já rola essa identidade de uma maneira que a gente pode avaliar, né? O Parlamento dos Jovens ele é um programa muito singular, assim, porque ele também tem todo um modelo que também tem uma eleição antes, existe todo um debate antes. Ele não se limita, por exemplo, na questão da redação, mas aí também tem aquela outra questão que nós comentamos agora em relação à Palmeira. Não tem, por exemplo, como a gente comparar o Brasil com Portugal. O Brasil tem dimensões continentais, né? Enquanto Portugal ele tem praticamente o tamanho e a população do Paraná, do estado do Paraná. Então, é muito mais tranquilo de ter essa interação, essa proximidade com o jovem e esse debate maior. Então, uma das coisas... Desculpa, lá em Portugal também é o Parlamento Federal? É o Senado Federal? Não é pelo Senado. É que lá, no caso, tanto o Senado como a Câmara, eles desenvolvem junto o Parlamento dos Jovens, né? Então, enquanto aqui as casas legislativas, elas desenvolvem de maneira independente, lá não, lá é uma proposta só para os 2 parlamentos, né? Mas eles apresentam proposições legislativas, como aqui? Justamente, é o mesmo modelo. Justamente. A diferença lá, como eu falei para você, é a questão da seleção. Então, a questão lá, primeiramente que lá em Portugal, como em outros países europeus, né, a própria eleição dos parlamentares do parlamento convencional, ele é feita em formato de lista fechada, né? Então, que aqui no Brasil já é diferente, que é proporcional. Então, lá, o próprio programa Parlamento dos Jovens, para você ter uma ideia, Buriti, ele segue essa mesma premissa, onde as listas fechadas já começam a acontecer dentro das próprias escolas. Então, o debate também já começa nas escolas, então há um trabalho aí praticamente de um semestre, né? Até chegar, daí nessa parte ele se equivale ao jovem senador, até ele chegar na plenária nacional, certo? Que daí é o ponto máximo, mas nesse percurso, digamos assim, muito debate já aconteceu, e além disso, muitas equipes e muitos parlamentares já foram ficando para trás também, justamente porque a cada etapa ele acaba selecionando e a triagem vai ficando cada vez mais acirrada, né? A questão, por exemplo, de utilizar o Parlamento da Juventude do Reino Unido é justamente por ser, digamos assim, um parâmetro, Buriti. A gente sabe que o Parlamento britânico, né, ele é um exemplo para todo mundo, né? E só para você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, né, a questão do Parlamento da Juventude foi criado na década de 90, né, no Reino Unido. Mas ele não, mesmo ele tendo o apoio da Casa dos Comuns, né, o equivalente aqui à Câmara dos Deputados, né,
o Parlamento de Juventude do Reino Unido, ele é feito pelo Conselho Britânico da Juventude, que só para vocês terem uma ideia, foi criado em 1948. Então, ele já tem essa visão da educação política, né? Justamente, ele já tem essa visão da importância da educação política a partir do meio parlamentar desde muito cedo. Ele só se consolidou mesmo como um parlamento e tendo essa experiência desse simulacro parlamentar na década de 90, mas o engajamento jovem a partir do parlamento do Reino Unido já é bem anterior. Então, qual que é a intenção? Até tá o meu orientador, o professor Sérgio Braga, da Universidade Federal do Paraná, está participando com a gente aqui. Até foi uma orientação muito pertinente da parte dele. Ele falou assim, olha, Edson, idioma, etc. Mas a gente tem que ter um parâmetro justamente para que a gente consiga fazer essa comparação de uma maneira até mais eficiente. E aí que ele sugeriu para mim, para que eu procurasse, no caso, mais informações sobre o Parlamento da Juventude do Reino Unido. E a partir daí eu estou desenvolvendo, então, captando, fazendo esse levantamento dessas informações e logo após... Tem a União Europeia também? Isso, na União Europeia foi o seguinte, até eu tenho que ver se eu vou colocar mesmo, Buriti, essa parte também no meu estudo. Porque quando eu estive em Portugal, eu conheci também o pessoal do Parlamento Europeu, do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, que lá eles têm o programa Euroescola, certo? Só que o programa Euroescola, ele não existe uma seleção, ele não existe uma simulação de parlamento. Existe uma visita, é como se tem o estágio visita, por exemplo, o estágio visita. O Senado tem agora o estágio visita. Isso, como tem o estágio visita aí, em relação à questão São mais estudantes universitários, né? Não, são estudantes tanto do ensino médio. Em Portugal, só para vocês terem uma ideia, para participar do Euroescola tem que ter pelo menos participado das seleções, de alguma, pelo menos, das etapas da seleção do Parlamento dos Jovens. Então, o que acontece? Participando de alguma dessas etapas do Parlamento dos Jovens em Portugal, né, essa escola, esse pessoal, eles são direcionados, então, isso com tudo pago pelo próprio Parlamento Europeu, né, para ir até Estrasburgo, para lá em Estrasburgo eles terem uma inserção maior do funcionamento. Mas aí uma coisa que é interessante, até um dos porquês que até então eu não coloquei nesse contexto ainda, e eu tô em dúvida se eu vou manter o Euroescola no meu estudo, Buriti, pelo fato que lá não existe essa simulação de parlamento, sabe? Não existe proposição de legislação, não existe análise de legislação nenhuma. Apenas eles são... sem custo algum, né? Eles vão até Estrasburgo para que eles tenham essa experiência de como que funciona o Parlamento Europeu. Mas como observadores, digamos assim. Isso. São simplesmente observadores, né? Eles participam, mas eles não têm essa imersão que existe, tanto no PJB aqui no Brasil, como no Jovem Senador, né? Ou mesmo no Parlamento dos Jovens, né? Ou no próprio Parlamento da Juventude no Reino Unido. Não existe essa imersão como existe nesses outros programas. Entendi. Você acredita que esse teu tipo de... Quando você leva essa discussão para o meio acadêmico, né? Você tem percebido um despertar de interesse? Eu não sei qual exatamente é o departamento, se é educação ou ciência política, que você está debatendo. Ciência política, né? Isso. Você acha que já assim, isso tem despertado o interesse de pesquisadores, de cientistas sobre essa área que a gente está chamando de educação política? Eu entendo que sim, Buriti, até porque a gente percebe uma apatia muito grande da própria população em relação à política. E a gente percebe também nessas próprias iniciativas europeias, né, que existe uma necessidade de sensibilizar a juventude a participar mais da vida pública. Então, até parte do meu estudo até levantou ali, por exemplo, uma informação, né, que o nível de abstenção em relação à questão da votação do Parlamento Europeu, por exemplo, chega a 46%.
Então, É muito lá no alto. seu voto obrigatório, existe uma grande quantidade de pessoas que não votam, que não se interessam pela política, né, que estão apáticas aí à vida pública em si. Então, há essa preocupação, primeiramente, das próprias casas legislativas, e eu estendo isso ao próprio jovem senador, né, ao próprio parlamento brasileiro, né, essa preocupação também já despertou o interesse da própria ciência de ver como que essas medidas, esses programas politizadores, esses programas de educação política em si, como que eles estão, de alguma maneira, mudando um pouco essa percepção das pessoas em relação à própria política. Você consegue algum indicador lá fora? Eles têm indicadores que eles medem isso? Então, isso ainda está em fase de levantamento, Buriti, né? Até eu comecei essa pesquisa. Quando tiver, avisa para a gente, porque pode deixar. Aqui no Jovem Senador a gente sempre tem essa curiosidade, né? De ter um indicador, alguma coisa que meça como que um programa dessa dimensão, de uma dimensão nacional, que envolve tantos jovens, mas realmente sempre fica aquela curiosidade de saber como que isso impactou, né? A Mas, gente tem Buriti, histórias individuais de tantos professores como estudantes que entraram na vida pública, como vereadores, como prefeitos, mas um indicador assim realmente é muito difícil, né? Mas se você encontrar essa fórmula mágica aí, passa para a gente, porque o Jovem Senador é um programa que chega a mais de 100 mil redações, né? Ouvindo que chegou a 120 mil redações, né? E essas são as redações entregues, né? Se você for considerar que nem todos os alunos, às vezes, não escreveram ou não tiveram tempo, era ano de vestibular, de Enem, etc. e tal, mas ele teve conhecimento, né? O professor falou em sala de aula, o que era o jovem senador, aplicou a redação, né? Então, assim, são muitas redações, são muitos jovens envolvidos, mas a gente realmente não tem um indicador, né, do impacto disso sobre as pessoas, né, para que elas tenham um maior interesse em relação à política, né? E essa até é uma ambição que a própria pesquisa tem, sabe, Buriti? Até utilizando até certos dados, né? Até eu estive recentemente conversando com o Erivelto, né, que é o coordenador do Jovem Senador, para ver os dados que o próprio programa tem, além do próprio JS em números, para que eu consiga já fazer um levantamento. Uma das propostas da própria pesquisa seria também fazer uma entrevista ou fazer um survey com os egressos, né? Então é muito importante saber como que esse jovem saiu pensando daí do programa, né? Como que tá a mentalidade dele em relação à política, o que mudou, tentar também fazer um levantamento de quantos desses jovens seguiram a vida pública, né? Porque é muito importante. Só que uma das coisas que é importante de salientar, Bruti, que também a própria proposta da pesquisa também tem essa ambição de descobrir, que não é só a questão do cargo eletivo, né? O jovem senador, os programas de educação política, de simulação de parlamento, eles têm também essa ambição, essa vontade também de criar lideranças, que nem sempre precisam obrigatoriamente fazer parte do parlamento, mas eles podem ser uma liderança em uma associação de moradores, uma Um líder associação comercial. comunitário, claro. Né? Então, eu acho que a grande premissa desse tipo de programa, e isso eu não te digo só aqui no Brasil, mas também pelo que eu conheci fora, é justamente levar ao jovem essa possibilidade dele conhecer mais de como que funciona a vida pública e, a partir daí, sensibilizar ele dessa necessidade da participação. Sabe, o que eu acho que é o fundamental. Você viu algo lá que a gente ainda não usa aqui, não sabe, não usa, nunca pensou, e que pode aprimorar os nossos programas, tanto o Jovem Senador quanto o PJB? Tem algo Então, que te chamou a atenção lá fora? eu vou te falar uma coisa, são muitas propostas, né? Além, por exemplo, do Parlamento dos Jovens na Assembleia da República,
Em Portugal, por exemplo, eu conheci a Câmara Jovem no município de Aveiro, eu conheci um outro programa também em Santa Maria da Feira, também de Parlamento Jovem também, né? Então, a cada modelo a gente vê algumas características que muitas vezes se enquadram de acordo com a própria realidade bacana, talvez, na própria questão do jovem senador, talvez, além dessa questão da redação, talvez tentar setorizar talvez a discussão nos estados, alguma coisa assim. Então, eu acho que essa questão da discussão, Buriti, ela é muito importante, a política se faz através da discussão, né? E no caso do jovem senador, o próprio PJB, isso acontece, mas como estou te falando, é totalmente justificável pelo tamanho que é o nosso país, né? Claro, Então, claro, é muito grande. As isso. realidades são diferentes. Então, o que eu sinto, assim, quando eu conversei, por exemplo, com a coordenadora do Parlamento dos Jovens, né, quando ela me atendeu lá em Lisboa, eu senti, assim, muita animação dela, assim, ela muito contagiada com essa discussão nas regiões, né? Então, o que acontecia? Até nos últimos anos, isso era compartilhado nas próprias redes sociais do Parlamento dos Jovens. Essas assembleias regionais e os jovens ali, né, todos animados, todos empolgados. Então, é algo que, como eu te falei, pelo tamanho do nosso país, a gente acaba vendo só, digamos assim, nessa imersão, nessa única semana. Mas, fora isso, eu te digo assim, que cada programa tem as suas especificidades, mas são positivas de acordo com o seu contexto local, de acordo com o tamanho do país, de acordo com a própria aceitação do próprio público também, né? Então, eu te digo, talvez assim, uma contribuição que eu acho que seria bacana, assim, talvez, em relação a esse assunto, seria talvez essa maior discussão, talvez, nos estados da federação, né? Mas fora isso, eu digo para vocês que o jovem senador, ele é muito bacana e ele inspira outros parlamentos em casas legislativas, como inspirou em Palmeira, né? Que E bom. até por isso, Buriti, que isso em 2017, já em contato com o pessoal do Interleges, em contato Pois é, eu com... ia te perguntar sobre isso. Você é autor de um manual do Interleges, né? Como implantar modelos de educação política como o Jovem Senador e o PJB nas câmaras municipais, né? Me conta como é que foi isso. Então, eu tenho um contato muito bacana com o pessoal da ABEL, né, que é a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, com a própria professora Simone Dourado, também do Interleges, e numa das vezes que a gente se encontrou, até quando eles foram em Palmeira, na nossa escola do Legislativo lá, ela gostou muito do modelo que era o Parlamento Jovem lá. Ela falou assim, poxa, que bacana esse modelo, essa participação, esse debate, né, ser um programa com digamos assim, com uma anual, né? Não ser algo assim muito sucinto. E daí ela falou assim, mas como que vocês conseguem fazer isso? Eu falei, olha, professora, não é fácil, mas existe todo um trabalho feito com os professores, que nos ajudam com os alunos, e assim por diante. E eu contando para ela mais ou menos como é que funcionava, ela falou assim, Edson, mas você acha que você conseguiria sistematizar isso para virar um modelo? Eu falei, poxa, professora, com todo prazer. E eu, né, na época eu tinha acabado de terminar meu mestrado, então eu estava muito empolgado com essa questão da pesquisa e tal. E escrevi, né, bem como você falou, é um manual, é uma cartilha de como implementar um programa de educação política em cidades até 70 mil habitantes. Por quê? Por que até 70 mil habitantes? Porque são cidades que são mais fáceis de você ter um contato maior com os professores e essa proximidade maior com os alunos. Isso, claro. Justamente. Né? Então, eu escrevi esse manual e foi muito bem aceito. Não foi tão simples assim, né? Eu escrevi, passou por toda uma triagem com o pessoal do Interleges, foi e voltou várias vezes. Né? Você tem notícia de câmaras que adotaram o teu manual? Então, Buriti, na verdade, a partir do momento que eu escrevi e entreguei para o pessoal do Interleges, foi bem no período em que eu não trabalhei mais na vida pública, né? Então, eu acabei perdendo esse contato. Então, com certeza... Isso, teve uma repercussão, por exemplo...
Eu acredito que sim, né? Teve uma repercussão pelo próprio site do Jovem Senador, também fez matéria na época, também prestigiaram isso. E eu lembro até que quando eu estava em fase final de aprovação do documento, Buriti, o próprio pessoal do Jovem Senador até falava assim, isso daí como é que fica? E a publicação, quando vai ficar pronto? Porque já tem gente que já está perguntando. E a gente até então não tinha um modelo para sugerir. E agora que a gente está sabendo que você está terminando de escrever e tal, a gente gostaria muito de sugerir o teu modelo. E eu acredito que o próprio Jovem Senador também acabou sugerindo aí para municípios que entrarem em contato pedindo esse tipo de informação. Claro que existe essa demanda, existe mesmo. É isso aí, professor. Chegou o nosso tempo, que a nossa Eu live... gostaria só de falar mais uma coisinha, Sim, Buriti. claro. Eu ia te pedir para as considerações finais. Eu queria só fazer uma última consideração em relação à questão de um canal de educação política que eu fiz tanto no Facebook quanto no Instagram, no YouTube. Então, é um canal bem humorado, onde eu estou tentando empregar esse conhecimento que eu adquiri, né, tanto na questão do estudo para o doutorado, muito importante, claro. justamente, ou esse estudo também mais técnico para fazer o Parlamento Jovem de Palmeira e tal. Então, eu criei um canal agora, que é esse que está participando da live junto com o Jovem Senador, que é o Bora Você Debater repete aí Política. o nome para ele, para as pessoas gravarem? Isso, é Bora Debater Política. Então, o que é a Bora intenção desse debater canal? política. Boa. Justamente. São videozinhos curtos, Buriti, onde nesses vídeos eu comecei a explorar agora o parlamento através da esfera municipal, explicando o que é um trabalho do vereador, explicando qual é a função das comissões, falando algumas coisas sobre eleição também. Então, são diversos assuntos pertinentes ao parlamento em âmbito municipal, em que eu estou transformando isso em vídeo, colocando um pouquinho de humor para ficar mais fácil esse entendimento, certo? E conseguir levar a educação política de uma maneira também mais prática, porque a gente sabe, Buriti, da importância da educação política, principalmente por ver programas como o Jovem Senador ou a própria PJB, né, ou os programas que tem nas câmaras municipais, assembleias legislativas. E sabemos o desafio que é convencer as pessoas, não apenas os jovens, a se interessarem por um assunto tão importante, né? Justamente, só que muitas vezes isso com uma grande quantia, uma grande quantidade da população, esse desafio, às vezes, a nossa linguagem, às vezes, ela não consegue alcançar. Então, eu tentei, através desses vídeos, deixar numa linguagem até mais facilitada, mais acessível, e como eu disse para você, até com pitadas de humor ali, até justamente para rolar uma identidade entre o cidadão, né, e o comportamento dele enquanto a política, né, para ver se a gente consegue sensibilizar e gerar aí, digamos assim, um eleitorado mais qualificado. Certo, certo, bacana. Bora discutir política. O seu canal Bora debater política. Bora debater política. Tá bom. Professor Edson Gil, a primeira coisa, quero deixar registrado aqui, em nome da equipe do Jovem Senador, da Secretaria de Relações Públicas, Publicidade e Marketing, nossa satisfação e profunda gratidão em saber que o nosso programa é objeto de um estudo científico dessa monta que envolve universidades fora do Brasil, experiências fora do Brasil, e que isso vai ficar registrado, né? Porque todo o trabalho acadêmico sempre fica registrado, fica lá no depositário e sempre serve de inspiração para outros pesquisadores, outros cientistas. Eu quero lhe desejar muita boa sorte no doutorado, agradecer essa escolha em nome da equipe que eu represento. Isso nos sensibilizou muito, esse seu acolhimento, né, dessa nossa ideia como objeto de estudo científico. Realmente isso é objeto de toda a equipe ficou muito entusiasmada quando soube disso, porque você, quando esteve aqui, você viu que o Jovem Senador é movido sobretudo por paixão, né? É um projeto apaixonante, dentro e fora do Senado, né? É um projeto que pessoas dentro do Senado, mesmo as que não trabalham com esse projeto, eu antes de entrar no projeto, eu tenho 15 anos de Senado, eu já era um fã do Jovem Senador. E hoje eu sou muito feliz, estou muito feliz em trabalhar
nesse programa. E isso é um sentimento da casa, dentro da casa, entre servidores, entre parlamentares, e é um sentimento que a gente vê fora da casa também. E quando a gente se depara com uma iniciativa como a sua, só vem reforçar esse sentimento de gratidão e de entusiasmo pelo programa. E eu vou te contar uma coisa, Buriti. Eu acho que esse sentimento que você tem e que eu tenho sobre educação política é o que move essa quantidade enorme de professores das escolas, de maneira muitas vezes sem remuneração, né? E por mais que muitas vezes não passem, porque é uma triagem, né? São 1.800 escolas que participaram na última edição, se eu não me engano, não é isso? Então, nessas 1.800 escolas, a gente selecionar 27 parlamentares não é mole, não. Não é mole, não, né? E isso se deve também, além desse trabalho muito bacana que o programa Jovem Senador faz, também a esse trabalho desses professores, sabe, Buriti? Então, claro. Eu até confesso para você... Infelizmente, a gente tem que escolher 27, né? Mas nós sempre consideramos que são todos vitoriosos, né? Mas sabe o que eu acho? Grande, principalmente aqueles professores e diretores que apoiam a gente, porque a parceria é com o professor que leva a redação para dentro da sala de aula, entendeu? E ele é o nosso grande parceiro. E nós sabemos como é a realidade de uma escola pública no Brasil, não é fácil. Às vezes o professor tem muitas tarefas, tem muitas turmas para dar aula, para muitas vezes é uma tarefa a mais, e, entretanto, eles não recuam, né? Eles acolhem, eles adotam e abraçam essa tarefa a mais, e é isso que faz do Jovem Senador ser um programa com essa capilaridade incrível, né? Essa adesão que a gente tem do diretor, do professor, que mobiliza e sensibiliza os alunos pela educação política, né? E que dá esse ganho, Buriti, dessa formação política que, por mais que ele não chegue até a plenária nacional, o próprio debate, o próprio esforço que ele tem de fazer essa redação para competir, isso já é válido. Então, aí que eu digo para você... Todos são vencedores. Justamente, todos são vencedores. É por isso que eu digo que é tão importante esse trabalho que o Jovem Senador faz, e é por isso que eu digo que, para mim, enquanto acadêmico, enquanto doutorando, para mim é uma honra estudar o Jovem Senador e conseguir comparar esse programa tão bacana com outras iniciativas que têm o mesmo perfil, né, e que são de outro continente. Então, eu acho que é uma missão bacana, e eu espero conseguir levantar esses dados até que você comentou comigo aí, né, que são importantes, e a pesquisa se propõe a isso, né, e a gente conseguir também contribuir também com o próprio programa aí futuramente. Ok. Professor, uma boa tarde, muito obrigado. Quero aqui agradecer, então, a presença de todos que participaram dessa live, em especial, como sempre,